Melhores Investimentos 2025, segunda parte. Nós fizemos no início do ano uma carteira de investimentos para este ano. E agora nós viemos atualizar essa carteira. Eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui de paraquedas? É aquela hora maravilhosa de se inscrever no canal. Assim você vai ser notificado de cada nosso novo conteúdo. Pois então, este ano é um ano atípico. Nunca se viu uma coisa, e isso não é marketing, isso é a pura realidade. Como assim, Rosana? Então, por quê? 2025 nós tivemos ao mesmo tempo, né, aqui no nosso país, o nosso mercado interno, uma inflação e fazendo com que a taxa Selic, que antes estava, né, diminuindo, teve que começar a elevar para poder segurar essa inflação. E, por outro lado, nós tivemos vários desafios externos, ou seja, o mercado internacional. É guerra de um lado, é guerra do outro, é a bagunça que o Trump está fazendo ultimamente. Eu falo bagunça, mas assim, né? Ele deve ter lá as suas estratégias como presidente. Enfim, não vou me alongar sobre isso. O que nos interessa e o que mais eu vi é que outro dia uma pessoa falou assim para mim: Rosana, é muito difícil. A gente pega uma ideia aqui, houve um investimento ali, um influencer fala isso, outro fala aquilo. Então, assim, uma das primeiras coisas ao montar uma carteira é saber o que você quer com aquela sua carteira. Porque, veja bem, eu estou falando carteira, eu não estou falando de um investimento. Sabe por quê? Porque para um investidor conseguir ter boa rentabilidade no futuro, seja de médio a longo prazo, ele não pode pensar só, eu vou comprar a melhor ação da bolsa. Aí ele vai lá, descobre qual é a melhor ação, segundo Y, X e Z, e depois ele vai escolher também qual é o melhor fundo imobiliário. E aí, com esses dois, ele acha que ele vai dar bom a carteira dele. Então, não. O que dá bom é uma carteira, que ela seja resiliente e que ela mais ou menos se adeque, quer dizer, ela tem que estar dentro daquele objetivo seu. Então, quando você vai montar a sua carteira de investimento, Rosana, eu não tenho muita grana para montar, não. Então, eu pensei assim, vamos colocar uns R$ 1.000 aqui, mas você aí do outro lado pode pensar assim, eu tenho 500, quero começar com 500. Beleza, você vai fazer mais ou menos o que eu estou mostrando, vou mostrar aqui para você, e dividindo os aportes ali, né, nos ativos que eu vou trazer. Então, veja bem, a grande vantagem de você ter uma carteira é que você vai aproveitar uma rentabilidade boa numa renda fixa e, ao mesmo tempo, aproveitar também uma rentabilidade futura na renda variável. Lembrando que não é todo mundo que consegue investir em renda variável, porque antes de tudo você tem que fazer a lição de casa. Qual que é a lição de casa? Estudar 10 a 15 minutos ou 30 minutos que seja, para que você possa entender um pouquinho de cada ativo que você vai colocar na sua carteira, tá bom? Então, eu trouxe aqui nada mais, nada menos, eu não sou nenhuma analista, né, para dizer e recomendar, inclusive os conteúdos do canal não têm a intenção de te recomendar. Então, eu trouxe para que você estude e veja se isso tem a ver com você. Então, esse ano eu recebi esse resumo de 2025 da Toro Investimentos. E eu gostei muito do primeiro momento que ele coloca aqui, que é importante ressaltar que encontrar o investimento ideal, que eu falava para você, e construir uma carteira vencedora, depende do perfil do investidor. Aí você tem que se perguntar, conservador, moderado, arrojado? Você já sabe qual é o seu perfil? E também é fundamental entender qual a alternativa que é mais compatível com o seu objetivo, ou seja, o prazo e também a tolerância a esse risco. E aí, a renda variável se apresenta como uma modalidade com excelentes chances de entregar bons resultados no longo prazo. E seja por meio de ações, ou seja, também pode ter ETFs, BDRs e FIIs. E, além disso, a nossa renda fixa, que também segue interessante, dado o atual patamar da taxa Selic. Fizemos aí, acabamos de sair do forno, né, um vídeo falando sobre a taxa Selic, como é fundamental ter em carteira, e isso em qualquer época da economia, tá? Bom,
Selic em alta e a renda variável. Uma das premissas que a gente bate muito aqui na tecla para os nossos alunos é o seguinte: quando a Selic está em alta, né? Quer dizer assim, quanto mais você tiver taxas altas no tesouro, aí o que vai acontecer na renda variável? A renda variável vai estar em queda. E às vezes, quase que sempre, quando a renda variável sobe, os tesouro e as taxas têm quedas. Então, isso significa o quê? Aí eu coloquei aqui para vocês: Selic em alta, renda variável e embaixo, oportunidade. Sim, oportunidade. E aí é a coisa mais difícil na oportunidade de você ter cacife para você investir em todos eles, porque é para os dois, né? Então, eles trouxeram aqui, e eu achei interessante, por isso eu deixei aqui para vocês verem, o S&P 500, né? O SPX 11, é um ETF, o ouro, que é o Gold 11, e bolsas globais, a SW 11. Então, veja bem, não sou eu que recomendo, e sim os analistas da Toro que mandaram esse relatório. E hoje, nessa semana que passou, nós tivemos um novo ETF na nossa bolsa da B3, que é o GLDX11. E depois me conta aqui no comentário, você já sabia desse novo ETF? E aí, vocês querem que a gente produza um conteúdo? Depois a gente vai trazer para vocês, tá bom? Então, o que é interessante na renda variável, né? Por que ela é interessante? Porque apesar de ter muita volatilidade, ela pode, nesse momento de queda, então você tem que saber que vai ter queda, nunca vai ser uma retilínea, né? Mas ela também tem topos, momentos que ela trazem um retorno assim muito. E justamente esse retorno vem de médio a longo prazo. Então, a gente trouxe, no caso, né? Eu trouxe aqui, não trouxe as ações, não trouxe os fundos imobiliários deles, mas eu trouxe os ETFs, porque a maior parte de nós, quando começa a investir, tem pouco cacife para começar a investir. Então, e aí, o que era bom? A diversificação. Então, você demoraria muito tempo para você montar uma carteira parecida com o Ibovespa, né? Que são as melhores empresas, o percentual. E um ETF, ele é essa vantagem para o investidor iniciante, porque ele já vem com uma cestinha, com vários ativos ali dentro e com uma facilidade, que é justamente a compra de cotas. Então, isso é muito bom. Então, eu também coloquei esse GLDX como uma lembrança para vocês, né? E importante, né? Cada ETF, ele cobra alguma coisa do investidor, né? A taxa de administração. E me chamou a taxa de administração. Esse GLDX11 é a Investo que trouxe ele para o mercado. E a taxa é só de 0,30%. Então, é muito boa, né? A estimativa dessa cota hoje, na gravação, está de 91,78 e acaba sendo uma oportunidade, né? E por quê, né? O que ele faz, né? Esse ETF? Esse ETF, ele vai replicar o ouro, né? ETF de ouro. Ouro de novo, Rosana? Nossa, esse ano aqui no canal a gente só fala de ouro. Por quê, gente? Porque é um dos ativos que mais tem subido na renda variável. E, pasmem, que nos anos anteriores, antes dessa subida, ele estava em queda. E eu posso falar isso com maior tranquilidade, porque quando eu resolvi colocar ouro na minha carteira, ele não estava fazendo rentabilidade. E o que é mais importante você saber, tá? O ouro, você colocar ele numa carteira, não é com a função de lucratividade, de rentabilidade, mas de segurança, de você ter um ativo que ele permaneça, né, ao longo de um período. E você sabe desde quando o ouro é tido como um grande valor, uma grande reserva, né? Desde sempre, né? Então, as pessoas acabam procurando, os investidores acabam procurando esse retorno, né, no ouro, essa segurança no ouro. E aí foi criado, então, um novo ETF, que é o GLDX11, tá bom? Então, a gente trouxe aqui como uma curiosidade, mas também que poderia caber muito bem. E aí, para essa pessoa que falava, né, que fica todo perdido, eu imaginei uma carteira com R$1.000. Ah, Rosana, eu não tenho R$1.000, não, tenho 500, tenho R$100. Então, beleza. Você procura ter essa mentalidade que a gente colocou aqui,
Então, a gente vai colocar uma renda fixa para você aproveitar o melhor momento, que é o momento atual, e a renda variável com ela também, que a renda variável até pouco tempo estava em 100, né, 100 pontos, e agora nós estamos no 130, 127, 128, né? Como ela varia tanto para cima quanto para baixo, tá nesses patamares. Então, está sendo muito bom. Nesse momento, por isso que eu falei, era legal o investidor ter muito dinheiro para poder investir, porque ele poderia pegar tanta oportunidade na renda fixa quanto na renda variável. E aí, o primeiro deles que a gente falou, inclusive fizemos um vídeo sobre isso, é o Tesouro Selic 2031. Por que o 2031? Porque você paga menos por ele do que se você comprasse o outro Selic que está ali. Então, hoje, você compraria uma, vamos dizer, uma cota, uma fração dele com R$ 163,90. Então, esses R$ 1.000, nós vamos colocar 500 em renda fixa e 500 em renda variável. Pensei no IPCA 2040, sendo que o Tesouro Selic é aquela reserva de emergência. Se você já tiver a sua reserva de emergência, então pode também ser uma reserva de oportunidade. E aí, o Tesouro IPCA mais 2040, porque como uma das coisas que a gente sempre viu ao longo dos períodos na história, o que acontece? O Brasil ele é inflacionário, gente. Não dá para você não ter na carteira investimentos atrelados ao índice inflacionário. Então, o IPCA 2040, ele acaba trazendo para você, além da taxa da inflação, a taxa contratada, que está nos patamares excelentes, mais do que excelentes, né? Batendo 7,40, 7,20. Então, assim, é muita rentabilidade para esse tipo de título. E, além do mais, se você tiver conhecimento, você tem uma possibilidade muito grande de fazer uma marcação a mercado nesse título. Mas a ideia não é essa. A ideia aqui original é você montar uma carteira. Então, com R$ 200 você investindo nesse 2040, vai te dar muito bom. E aí vai sobrar R$ 136,10 para investir em tesouro pré-fixado. Ah, Rosana, por que não dividiu melhor? Ficou tudo quebradinho. Porque os títulos públicos, se você não sabe, eles têm o valor unitário. E aí, cada um varia. Então, assim, por exemplo, Tesouro Selic 2031. Um título desse, hoje, custa 16.390 e alguma coisa. E aí, a menor fração dele é 163,90. E a mesma coisa para o Tesouro 2040 e o pré-fixado 2032. E aí você vai falar, nossa, mas aí você pegou os 3 tipos de tesouro. Sim, porque nós estamos no momento de Selic em alta. Mas vai chegar aquele momento que nós desejamos também que a Selic abaixe. Eu já falei isso outras vezes, porque não é interessante nem para empresário, nem para o seu bolso e nem para os investimentos uma Selic tão alta, porque o dinheiro fica caro, as coisas ficam difíceis e todo mundo sofre nesse momento. Então, para o momento de queda, esse pré-fixado 2032 pode te trazer um ótimo e excelente retorno, porque você pegando ele com a taxa hoje de 14, é muita coisa. Então, abaixando um ponto percentual, vamos supor, a um ano mais ou menos, você tem 10% de lucratividade se você fizer a marcação a mercado. Então, é muito interessante. Então, você vai ter uma carteira já com tesouro, né? Coloquei tesouro porque sempre é o mais seguro. Então, eu prefiro muito, né, minha carteira mesmo. Tenho muito pouco investimento fora de título público. Praticamente, minha renda fixa é só título público. E renda variável. Aí, como eu falei, se você tivesse pouco recurso, é mais interessante você comprar, às vezes, um ETF que você tem uma diversificação e aí você não coloca, né, todos os ovos na mesma cesta, porque você tem que diversificar. E essa diversificação você vai encontrar no ETF. Eu peguei como saiu esse novo, né, que eu falei para vocês agora. Então, a cota dele hoje está R$ 91,77. Então, eu falei, vamos ter uma média. Sobrou R$ 500 para a gente fazer a renda variável da nossa carteira. Então, eu colocaria hoje esse ETF. Quando eu comecei, eu não tinha essa educação financeira de hoje, então eu não comecei por um ETF e me arrependo. Depois, outro passo, você vai ver, eu coloquei fundos imobiliários, trouxe 3 fundos imobiliários muito grandes e que tem muito excelentes recomendações no mercado. O famoso HGLG11, que é o de logística,
há até bem pouco tempo, né, a Credit Suisse que administrava ele e ele trouxe retornos excepcionais de pagamento de proventos. O VISC 11, que ele já é de shopping, aí a gente já está diversificando nos fundos imobiliários, que hoje na gravação está em 102, redondinho, e MXRF11, Rosana, fundo de fundo, pois é, né? Além do que, ele também tem o crédito. Teve uma vírgula ali mais, ó, mas é 9,29, tá? Então, daria para comprar mais umas 10 ações. E aí, desculpa, umas 10 cotas. E, por fim, o nosso querido Bitcoin. Porque ele tem muita volatilidade e ele já se mostrou muito resiliente, né? Você tem altas elevações, mas você também tem, como é variável, umas quedas abruptas, mas depois ele recupera aquilo e a gente colocou aqui só R$ 50 para começar essa carteirinha. Depois me conta aqui nos comentários, para você, como que você vê a sua carteira? Ou você nem imaginou ter uma carteira de investimento? Porque é a sua carteira que vai trazer para você os melhores resultados num período de médio a longo prazo. Me conta depois, hein? Valeu!